Olá, pessoal. Bom dia. Estamos juntos aqui para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Gláucia para os 5º anos da Escola Coronel Júlio César. E aí, como vocês têm se saído nas aulas? Têm acompanhado direitinho, feito as lições? Não deixem nada para trás, tá bom, pessoal? Porque senão, vocês já sabem, a gente fica atrasado, depois a gente não dá conta, a gente fica desesperado e isso não é bom. Então, se a gente fizer todos os dias um pouquinho, a gente não vai se atrasar, certo? Então, vamos lá para esta 4ª aula para ver o que a Pro tem aqui para a gente hoje. Olha lá, pessoal, então... Aqui o roteiro da aula de hoje, onde a Pro vai aqui. Então, olha lá, pessoal, correção do livro didático. Então, a gente tem as páginas 244 e 245 para corrigir, certo? Que era uma lição de uso do P e B. Depois, a gente tem a correção de outras páginas, a 93 e 94, que falava sobre adjetivos e locuções adjetivas, né? Lembram que a Pro falou que sempre a gente vai voltar em alguma atividade que a gente já fez, em algum conteúdo que a gente aprendeu. Então, a gente caminha para frente, mas a gente sempre volta um pouquinho para ir relembrando as coisas que a Pro já deu, tá bom? Então, essas são uma delas, né? O uso de P e B, o uso de M antes de P e B, o uso dos adjetivos e das locuções adjetivas, né? A gente já aprendeu, mas agora vamos retomar para ficar fresquinho aqui na cuca, né? Aí a gente tem depois correção das questões de interpretação do texto. Lembra aquele texto, O Celular em Nossas Vidas? Aí as questões vocês tinham que copiar no caderno, né? E responder no caderno. Eram 6 questões, né, que a Pro deu. Vamos corrigir. Aí aqui eu tenho a resposta dos adivinhas da semana passada. E quem tá bem ligadinho aí já percebeu que esses adivinhas aí estavam no livro didático de vocês, hein, gente? Lá na página 246. Então, a gente vai falar depois, tá bom? Depois a gente vai estudar um pouquinho o uso da consoante H na inicial das palavras, e a gente vai ver que ela não tem som. E depois um pouquinho de lição de casa, né? Para sempre ir treinando um pouquinho o que a gente aprendeu, certo? Vamos lá. Pessoal, então começando a correção da página 244, certo? Olha lá. Então, vamos ver. Letra M antes de P e B. Leia em voz alta as seguintes palavras. Então, vocês tinham todas essas palavras para ler, certo? Observarem o som nasal. O que é o som nasal mesmo, Pro? Lembram aquele som quando a gente fala e respira e ao mesmo tempo e fica o som no nariz, né? O ar entra pela boca e pelo nariz. É o M, o N e o tio, né? Que fazem a gente ter que falar assim, que tem esse som. Então, a gente chama de sons nasais, né? Então, vamos ver sons nasais. Deixa eu ler alguns aqui, por exemplo. Olha lá. Tampa. Olha lá, esse an aqui, ó, é o som nasal, ó. Tam. Entenderam? Porque o M aqui, ó, vindo antes da vogal, depois da vogal, antes da consoante, o M, porque é antes do P, certo? E ele fica com esse som. Se fosse o M e o A, era um som completamente diferente, não seria? Seria MA, seria ma. Ma é ali, ma. Mas ele vindo aqui, esse M, olha como ele muda o jeito dele. Tampa, campo, aviões, imã. Então, vocês percebam que ao falar essas palavras, a hora que chega nessa pronúncia, a gente
o ar que a gente está respirando, ele ali pela boca, pela cavidade bucal e pelo nariz ao mesmo tempo, tá? Então, observem quando vocês estiverem lendo e falando e percebam, assim, como a gente até sente, põe até a mãozinha ali meio no nariz e a gente sente, tá bom? Então, olha lá, continuando. Pinte as palavras acima de acordo com as cores da legenda abaixo. Então, olha lá, com o som nasal tio, né? O uso do acento, tio. Aqui verdinho, né? Daí aqui, som nasal com M, né? No meio e depois com N. Vamos ver algum com N? Índio, olha lá. Dança, olha lá. Dança. Cansa. Balança, né? Bem diferente o N aqui do que o N com uma vogal, né? O N, o A, na. O N, o E, ne. O N, o I, ni. É bem diferente dele aqui, né? Ó, aqui ele fica um som de Não é assim, gente? É engraçado. Balança. É isso aí. Então, vamos acostumando e fazendo as atividades. Então, fizeram aqui, pintaram, né, direitinho, de acordo com a legenda. Então, verdinho. Esse daqui é um roxinho, né, rosinha. E esse um amarelo. Então, vocês tinham que ter pintado, certo? Com N de amarelinho. Um roxinho aqui, rosinha escuro, roxinho com M. E com acentinho, pintar de verde, certo? Continuando. Circule as palavras que apresentam a vogal nasal com a terminação M. Ah, olha lá, então, tá lá, circulado, olha lá o som nasal. Aquelas que a gente leu, tá certo? Observe a posição que o M ocupa nas palavras que você circulou no item A e as letras que vêm depois dele. Ah lá, então é aquilo que a Pro estava falando, né? Lá, o que se pode concluir. Então, olha lá, vamos ver a resposta aqui do livro. Que a letra M no final de sílaba, depois de vogal, só é empregada antes das letras P e B. Então, olha lá a regrinha do M antes de P e B, certo? O som nasal. Então, som nasal a gente sabe que tá no meio da palavra, não tá junto com uma vogal, né? Então, aqui tá a resposta, certo? Como é que vocês colocaram? Será que colocaram a regrinha certinha? Porque vocês, né, já estão também carecas de saber que não... Ai, deixa eu ajeitar aqui. Que só pode usar M antes de P e B, certo? Porque já falou 1000 vezes, vocês já nem aguentam mais. Bom, continuando aqui. Tem coisa que não dá, né, pra fazer, gente, porque tem que fazer em dupla ou tem que fazer em grupo, aí vocês pulam, porque realmente não dá. Mas no meio sempre tem um outro que dá para fazer também sozinho, né? Que no caso seria esse aqui. Escrevam palavras com vogais nasais representadas nas diferentes formas. Então, aqui a gente tinha que colocar algumas com tio, né? O que a gente poderia pôr? Vamos pensar. Olha, anão, vilã. Olha o som nasal. Põe. Olha, gente. Então, vocês colocaram a de vocês, né? Com M, olha, sugestões. Ombro, ímpar. Qual mais? Ambulância. Com N, vamos ver com N. Anta, manto, mundo. Então, essas são algumas sugestões da Pro, né? Porque daí vocês vão colocar a que vocês escolheram, né? Direitinho aqui, seguindo
o som. Quando a gente tem o som nasal usando a letra M, som nasal usando N, e o som nasal quando tem o tio lá pra gente também pronunciar, né? Então, essas duas páginas, ok, corrigidas. Agora, pessoal, a gente precisa, deixa eu ir para a página 93 e 94, é isso mesmo? Que a gente ficou de corrigir, olha aqui. Então, são só duas páginas pequenininhas, a Pro já vai colocar aqui, ó. Peraí, vamos ajeitar aqui com a luz. Ih, gente. Aí. Ai, ai, ai. Peraí, gente. Bom, então olha lá, a gente tinha que estudar um pouquinho aqui as locuções adjetivas e os adjetivos, tá certo? Que a gente tem estudado já nas últimas aulas, né? Então, vamos ver mais um pouquinho. Vamos recordar os adjetivos e as locuções adjetivas. Para descrever o elefante, os autores dos textos precisaram empregar, né, colocar adjetivos e locuções adjetivas, né? Então, olha lá, adjetivos e locuções adjetivas são palavras ou expressões, expressões, locuções adjetivas, palavra, adjetivo, usadas para caracterizar os nomes. Isto é, o substantivo. Então, ele vem dar qualidade ao substantivo, né? Então, vamos ver. Escreva no quadro os adjetivos e locuções adjetivas que caracterizam cada substantivo que apareceu nos textos que você leu sobre os elefantes nessa unidade. Então, olha lá, a gente tem aqui essa tabelinha e podíamos dizer que os elefantes, né, pelo que a gente leu e acompanhou aí com alguns textos dos elefantes, a gente pode dizer que eles têm o quê? Sobre a memória. Boa! Sobre as orelhas. Grandes, moles e enormes. São sugestões, tá? Presas de marfim. Tromba, grande, longa, flexível. Então, aqui a gente foi colocando adjetivos para os substantivos que a tabelinha pediu. Quais vocês colocaram? Deve estar parecido, né, gente? Porque a lição tá falando sobre os elefantes que a gente tem lido, tal, e é isso que tem falado sobre eles, né? Então, é de acordo com o que a gente está estudando, não de acordo com o que a gente acha na nossa cabeça, tá bom? Então, a gente tem estudado e vimos que eles têm essas características, esses adjetivos, os elefantes. Então, página 94 agora, é isso mesmo? Então, aqui, vamos ver o que vai falar sobre o grau das palavras. Então, se é muito, se é pouco, se é aumentativo, se é diminutivo. Isso a gente já sabe também, né? A gente já estudou, já viu. E no nosso dia a dia a gente usa bastante também, a gente fala assim, né? Então, vamos ver. Como poderíamos alterar a palavra lagarto para expressar a ideia de que se trata de um lagarto muito grande? Aí, como a gente fala? Ai, lagartão, aquele lagartão, né? E se ele fosse muito pequeno? Lagartinho. Simples, né, gente? Então, isso aqui, ó, vai falar sobre aumentativo e diminutivo. Aumentativo, o próprio nome já diz, aumentando, aumentativo, né? E diminutivo, vai diminuindo, menos, pouco. Então, isso é fácil e vocês já sabem, certo? Então, olha lá, forma normal, lagarto, lagartão e lagartinho. Nossa, gente, esse lagartão aqui, olha, é aquele... Nossa, é aquele dragão de Komodo, né? Olha, gente, eu já vi umas reportagens sobre ele, vocês já viram? Ele é muito feroz. E ele tem uma saliva que dá uma bactéria horrível na gente. Na gente não, né? Porque se ele pegar a gente, não vai sobrar nem a gente vivo para ter bactéria. Mas enfim,
seria isso, ele tem uma gosma, uma saliva incrivelmente ácida, sabe? Nossa, daí eu tava assistindo as reportagens, ele fica em pé também, gente, com as duas de trás, enorme. Imagine que assustador, ainda bem que não tem por aqui, só lá longe, né, gente? Lá em Galápagos, lá, né? Então, lá nas ilhas, lá, então fiquem por lá. Melhor, né? Olha lá, então continuando. Ai, gente, que fácil essa lição, né, para vocês? Tá muito moleza, olha lá. Vocês tinham que fazer o que aqui? Diminutivo e aumentativo. Elefante, elefantinho, elefantão. Rato, ratinho, ratão. Orelha, orelhinha, orelhão. Ah, muito fácil e eu tenho certeza que ninguém errou. Então, estão vendo, né? A lição de casa, ela é simples, né? Parece às vezes que, ai, quantas folhas, mas sempre, né, tem figuras, explicações, então dá para ir fazendo tranquilo, né, gente? Então, acabamos a correção desta aula, certo? Vamos lá com a Pro, então, acompanhando. Olha lá, gente, correção, então, o celular em nossas vidas, a gente tinha que corrigir no caderno, né? Copiar no caderno e corrigir no caderno. Então, olha lá. Qual é o título do texto? Ah, gente, coisa mais fácil, né? O celular em nossas vidas, o título tá ali. Qual é a função do texto? Então, a gente está estudando o quê? Que gênero? Textos informativos, né? Vários tipos de texto podem ser informativos, né? Esse foi um texto informativo que trouxe dados, trouxe a história do celular, né? Como ele foi criado lá atrás, o primeiro uso dele e como hoje em dia a gente, né, fica muito dependente do celular, né? Então, qual é a função desse texto? O que ele queria dizer para a gente? Então, olha lá, ele queria trazer dados, porque ele fala sobre isso, e resultados de pesquisa para informar ao leitor e fazê-lo refletir. Então, ele traz dados, ele conta do primeiro celular, da primeira ligação, a primeira pessoa que teve o celular, que foi um engenheiro, né, lá em Nova York. Então, ele traz esses dados que foram estudados, foram pesquisados, né, para reflexão. Ai, Pro, mas aí, ó, eu coloquei, assim, a mesma coisa que você, mas eu usei outras palavras, Pro. Não tem problema, pessoal. Se vocês colocaram que a função do texto é informar, trazer dados, fazer o leitor ficar informado, trazer novidades para o leitor, né, notícias novas, pesquisas, né, resultados de pesquisas novas ou antigas também, né? Então, qualquer texto que está nos informando é um texto que traz informações que foram pesquisadas, foram estudadas e analisadas, né? Isso se for um texto sério, né, gente? Porque a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai pegar um texto, uma atividade qualquer da internet. Por quê? Porque às vezes, gente, a fonte não é segura. Porque qualquer um pode colocar as coisas ali na internet, no Wikipédia, né? Então, a gente tem que ficar bem atento se aquela fonte é segura, fiel, ou se eu tenho que ler aquilo lá e pensar, não sei não, acho que isso daqui não foi escrito por alguém sério, né, estudioso. Então, a gente tem que ficar atento a isso, tá bom? Pesquisar em fontes confiáveis, isso quer dizer o quê? Pesquisar em materiais confiáveis, sites confiáveis, livros confiáveis, né? É isso. Então, do jeitinho de vocês, com a letrinha de vocês, vocês podem, né, ter respondido aqui. 3. Qual é o tema principal do texto? Então, sobre o que o texto está falando, assim, no geral? O que ele fala? A função e o uso do celular, né? Nos dias atuais, como o celular é importante para a gente hoje. Aí ele conta que antigamente as pessoas não conseguiam se comunicar, né? Assim,
toda hora. Então, por exemplo, a pessoa saía, ela só ia conseguir se comunicar com alguém quando ela chegasse no lugar de destino, né? E recebesse o recado, e ela teria que retornar a ligação. Então, era assim que era, né, gente? A gente tinha que ter paciência e calma para falar com as pessoas. Hoje em dia é tudo na hora, né? Então, ele traz essas informações para a gente. Vocês podem ter colocado com as palavras de vocês, mas querendo dizer assim a mesma coisa que a Pro, né? Ok? Olha, então aqui as respostas... Ai, aqui ficou laranjinha. Então, as respostas aqui estão coloridinhas aqui, tá? E as questões que vocês já tinham escrito no caderno, certo? Segundo o texto, como se chama o telefone com fio? O telefone fixo, né? Ele chama de telefone fixo, não é isso? Quais mudanças o telefone celular trouxe à vida das pessoas? Então, olha lá, a Pro colocou aqui, aí vocês vejam se tá parecido com o da Pro. Olha, eu tirei do texto esse trecho, hein? Vamos ver se o de vocês tá também assim. Antes, o telefone se limitava a fazer e receber ligações, mas hoje vários recursos são utilizados. Torpedos, e-mails, fotos, vídeos, jogos e outros, né? Torpedos a gente nem usa mais muito, né, gente? Torpedo é o SMS, né? A gente usa mais o WhatsApp agora, né? Para vocês verem como a tecnologia vai vindo, né? E a modernidade vai rapidamente, uma coisa vai substituindo a outra, né? Então, se vocês colocaram parecido com isso, ou mais ou menos isso, tá certo. Agora, se pôs outra coisa totalmente diferente, aí apaga e faz igual da Pro, tá bom? 6. Quando, onde e quem fez a primeira apresentação de um aparelho portátil de comunicação à distância? Olha lá que a gente estava falando, pessoal. Então, a primeira demonstração de um aparelho portátil de comunicação à distância foi feita em Nova York. Quando? Em 1973, pelo engenheiro Martin Cooper. E o aparelho pesava mais de 1 quilo. Olha, gente, e media 25 centímetros. Nossa, como diziam, né? Era um tijolão, né? A gente chama de tijolão os telefones celulares antigos, né? Os aparelhos, porque eles eram imensos. E agora é tudo pequeno, fininho, né? É a tecnologia, pessoal. Então, essa resposta aqui tem que ser assim, tá bom, pessoal? Tem que falar que foi em Nova York, tem que falar que foi aqui essa data, que foi por esse engenheiro aqui, tá bom? Coloquem essas informações, os dados aqui do aparelho, né? Para ficar uma resposta bem completinha. É sempre melhor a gente colocar uma resposta grande, uma resposta bem completa, até às vezes exagerada, do que a gente colocar uma ou duas palavras, viu, gente? Porque quando a gente explica bem, a resposta fica mais completa. Às vezes a gente não soube muito bem explicar, mas foi, usando as palavras, tentando, e aí a professora entende. Agora, se eu coloco ali 1, 2, 3 palavrinhas e a Pro não entendeu direito, pode achar que está errado, ou pode achar que foi mal feito, né? Porque língua portuguesa a gente tem que interpretar, escrever, não tem jeito, né? Então, essa é a dica da Pro para vocês. Próxima tela, vamos ver o que a gente tem. Ah, pessoal, a resposta dos adivinhas. Então, olha lá. 12 gostam do dia, outras 12 da noite escura. Seguem uma atrás das outras. Ninguém as segura. Quem são? As horas. Olha lá, tá a resposta ali, gente. As horas. 2. Somos diversos irmãos, morando no mesmo lado. Quando um de nós erra a casa, os outros ficam errados. Quem é? Quem é? São os botões de roupa. Verdade, eles moram um ao lado do outro. Se a gente errar um, o resto vai ficar tudo torto, né? Tudo errado. Vamos ver. 3. Cintura fina, perna alongada. Toca a corneta e leva a bofetada. Quem será? Pernilongo, toca a
corneta, né? Por causa do jeito do formato do corpo dele, né? E aí ele fala assim, perna alongada, porque ele também, né, tem aquela perna fininha, aquele mosquito, né, todo comprido, toca a corneta e leva a bofetada. Então a gente vive, né, querendo esbofetear os pernilongos, aí os insetos que ficam aí aborrecendo a gente, né? Então é isso, pessoal. 4. São 3 irmãos. O primeiro morreu. O segundo vive conosco e o terceiro não nasceu. Quem será? O que é? É o ontem. São 3 irmãos, ontem, hoje e amanhã. O primeiro morreu ontem. O segundo vive conosco hoje. E o terceiro não nasceu, é o amanhã. Então, é o hoje, o ontem e amanhã, tá bom? Né? Então, o que morreu foi o ontem, o que tá junto é o hoje, e o outro que ainda não nasceu, não aconteceu, é amanhã, tá? Então, olha, a resposta tá aqui. Ontem, hoje e amanhã, com vírgulas, tá? E a última, diga você que é adivinhão. O que é para mim a sogra da mulher do meu irmão? A sogra da mulher do meu irmão. Ih, deu um nó aqui na minha cabeça, gente, me ajudem. O que é? Conseguiram pensar? Conseguiram acertar? Mãe, é essa a resposta? Mãe, verdade, gente. Olha, a sogra da minha mulher. O que é para mim a sogra da minha mulher, né? Então, é a mãe da mulher. E do meu irmão, então, a mãe, né, gente? Não fica tão difícil. Quando a gente vê a resposta, a gente fala, ai, é verdade, né? Por que eu não pensei nisso, né? Joia, pessoal. São umas brincadeirinhas pra gente, né, se divertir um pouquinho, fazer uns adivinhas, ler umas piadas, uns textinhos pra gente relaxar, tá bom? Ah lá, agora um pouquinho de conteúdo, olha só, pessoal. Então, é uso da letra H inicial. Então, o uso dessa consoante aqui, no início das palavras, vamos ver aqui que a Pro colocou, ó. No início e no fim das palavras, o que acontece? Ele não tem valor fonético, ele não tem som, ele não representa fonema. Então, se ele está junto com o O vai ter som de O. Se ele está junto com o A, vai continuar tendo som de A. Se ele está junto com o I, continua o mesmo som. Então, o H ali, ele é, na verdade, pessoal, o H, vocês sabem que a língua portuguesa, né, todas as línguas, elas vão se modificando com o passar do tempo, elas vão se adequando, né, à sociedade que vai também se modificando. Então, muitas letras e muitas palavras são escritas de forma diferente do que eram há 50 anos atrás, 40, 60, 100, então nem se fale, né? Então, algumas letras são preservadas ainda na língua portuguesa por uma questão até meio que histórica mesmo, sabe? E o H é uma dessas. Então, pode ser que em algum momento os estudiosos lá da Academia Brasileira lá de literatura, de língua portuguesa, pode ser que eles decidam que a letra H não se faz necessária mais, que a gente pode tirar ela. Aí a gente vai tirar, né? Aí todo mundo mais para frente não vai nem saber direito o que é o uso da letra H, né, gente? Então, a língua portuguesa faz isso de vez em quando, tá? Ela tira umas letrinhas, ela adapta outras, certo? Acentos, todas essas coisas, né? Elas vão se modificando. Então, olha lá, vamos ver exemplos. Hotel, olha lá, continua o mesmo som. Hídrico, né, que vem de água, olha lá, mesmo som. Horizonte, hierarquia, hélice. Helena, olha lá, nos nomes também. E olhem, reparem que a Pro colocou o H, o quê? O quê? Não escutei. H o quê? Maiúsculo. Isso, gente. Por que mesmo? Porque é um substantivo o quê?
Próprio. Isso! Olha lá, Hugo também, né? Herói, habitat. Então, vejam que todas essas palavras aqui com H continuam com o som aqui, ó, da segunda letra da vogal aqui, certo? A gente já sabe, a gente já tá acostumadinho com isso, né? Então, é só pra gente lembrar e deixar aí fresquinho na cuca, certo? Então, vamos ver o que mais que a Pro vai falar sobre H. Ah, olha lá. Então, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, que foi uma aula de correções, né? A gente vai, olha lá, fazer 10 frases utilizando palavras H no início. Palavras com H no início. É no início da frase ou no início da palavra? Da palavra, né, gente? Então, olha só, eu coloquei duas como exemplo, olha. Aquele hotel era o mais luxuoso da cidade. Eles tiveram que levá-la de helicóptero. Então, vocês vão pegar 10 palavras que começam com H e fazer 10 frases, tá bom? Umas frasezinhas boas, né, gente? Não vão colocar 3 palavras numa frase, que senão fica uma frase muito michuruca, né? A Pro gosta de umas frasezinhas um pouco mais bacanas, né? E aí, quando a gente estiver dando visto nos cadernos, eu quero ler essas frases, ver se elas estão organizadas, se elas estão bonitinhas. Se aí vocês quiserem grifar a palavra com H ou colocar com uma cor, né? Para chamar atenção, fica até melhor. Então, caprichem lá, façam frases legais com alguma palavra que tenha H no meio. Combinado, pessoal? Então, a nossa aula de hoje acabou. E agora espero que vocês estejam com tudo em ordem para que a gente possa caminhar todo mundo junto, certo? Um beijo, pessoal. Até a próxima aula. Estudem bastante e se cuidem. Tchau, tchau.